você tem essa dualização, em que a massa negra ela é colocada sempre nas piores posições e os grupos de trabalhadores brancos se tornam profissionais, mais qualificados, enfim, operários, inclusive, mais qualificados, se organizam sindicalmente, são mais protegidos e assim por diante, e constituindo isso que a gente pode chamar de divisão racial do trabalho no Brasil. Olá, bem-vindo a mais um Entre Outras Palavras, vozes diversas discutindo ideias universais. Meu nome é Samuel Felício e hoje vamos ter a oportunidade de discutir um tema muito interessante. Racismo e capitalismo. Eles podem andar juntos ou eles podem andar separados? Eles caminham lado a lado? Nós trouxemos aqui, nesse dia, para conversar com a gente, o professor Rui Braga, que tem um livro muito interessante chamado Capitalismo Racial, que vai explicar um pouco para a gente essas questões. Professor Rui, boa tarde, seja bem-vindo. Primeira pergunta que eu queria fazer, quem é o professor Rui Braga? Boa tarde, Samuel, é um prazer estar aqui contigo, nessa conversa tão instigante. Bem, eu sou professor de Sociologia, trabalho no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo desde 2003, já tem mais de 23 anos, né? E sou professor da área de Sociologia do Trabalho, mas cada vez mais focado nessa relação entre trabalho e opressão racial. Porque desde meados dos anos 2000, né, eu comecei uma pesquisa no setor de call center aqui da cidade de São Paulo em 2004, né, terminei essa pesquisa em 2007. Durante esse período, eu basicamente estudei um setor que era formado por jovens mulheres negras, né, e a partir daí fui tentando desenvolver uma ideia mais abrangente, né, a propósito desses grupos de trabalhadores que estão permanentemente inseridos, né, em condições muito precárias de vida e de trabalho, e em que medida, né, os processos de racialização eles estão atuantes nesses setores, né? Enfim, plasmando ali a experiência desse setor da classe trabalhadora, fundamentalmente, né? Então, sou sociólogo do trabalho com um especial interesse na discussão sobre a relação entre exploração econômica e expropriação política, opressão racial e assim por diante. Então, interessante, para quem aqui está nos ouvindo e quer entender melhor, qual é a relação principal existente entre capitalismo e o racismo? Então, Samuel, veja só, talvez se eu desse um exemplo, isso ficasse mais claro, né? Se você pega, por exemplo, a projeção que foi feita pelo Centro de Estudos sobre Desigualdade Racial, não é? Eles fizeram uma projeção curiosa, eles pegaram um período como, por exemplo, entre 2012 até 2024, 2025, né? Que foi um período muito importante para a questão do enfrentamento ao racismo no Brasil, pelo fato de que, em 2012, o Supremo Tribunal Federal, através da relatoria do ministro Lewandowski, constitucionaliza a política de cotas, né? Isso aí se espalha pelo sistema universitário e você começa a ter vamos dizer assim, uma tração maior no debate sobre opressão racial, racismo no Brasil, que é um país caracteristicamente refratário a esse tipo de debate, né? Enfim, por conta, depois a gente pode conversar, dos nossos mitos fundadores, em especial do mito fundador do Estado moderno brasileiro, que é o mito da democracia racial. Enfim, por conta de uma série de fatores, o que a gente tem é uma sociedade que não gosta de conversar sobre racismo, né? Mas, a partir de 2012, ela foi, de alguma maneira, interpelada por conta da política de cotas, né? E isso acabou, digamos assim, desenvolvendo um olhar mais afinado, ali, mais centrado na questão da opressão racial, né? E o Cedra fez um estudo interessante, porque, de fato, entre 2012 e 2025, você teve uma diminuição do ponto de vista exclusivamente da renda, né? Da diferença daqueles que ganham, dos grupos brancos e grupos negros, em termos de renda, né? E aí eles projetaram essa, vamos dizer assim, essa diminuição para o futuro, né?
para saber quando, no futuro, né, guardadas aí essas condições, que, na minha opinião, são condições realmente muito excepcionais, enfim, muito favoráveis. É muito difícil você imaginar que isso vai continuar acontecendo indefinidamente, a partir de uma certa taxa para o futuro, mas, enfim, o exercício é interessante. Por quê? Porque ele chegou-se à conclusão de que, única e exclusivamente, se você pensar do ponto de vista da igualdade de renda, é basicamente a igualdade entre todos os indivíduos de serem explorados da mesma maneira. Ok. Você vai ter uma unidade, uma igualdade de renda no Brasil em 2397. Logo ali. Logo ali. O que nos faz chegar à conclusão de que, diante, né, da crise climática, é mais fácil imaginar o fim da humanidade do que o fim do racismo no Brasil, pelo menos do ponto de vista da discriminação de renda, desigualdade de renda, né? Então, assim, é um pouco capitalismo racial, um pouco isso, quer dizer, é a ideia de que enquanto houver capitalismo, haverá racismo. Eles estão numa relação que é uma relação necessária, não é uma relação contingente, acidental. Ela é uma relação que se criou historicamente, mas ela é necessária. E necessária porque eu procuro um pouco argumentar nesse sentido no livro, a partir de uma certa teoria, mas, normalmente, né, você tem teóricos que analisam a relação entre racismo e capitalismo a partir, por exemplo, do mercado, considerando que o mercado ele é cego diante da questão das raças, porque o que vale mesmo é o desempenho individual. Ou então, se você olhar para o lado da produção, né, você vai perceber, bom, mas para explorar um trabalhador, tanto faz, se ele for negro ou se ele for branco, você explora de qualquer jeito, enfim. Ou mesmo para a questão das condições de inserção nas comunidades, quer dizer. Então, o que normalmente se entende, né, ou que vertebra a relação entre uma coisa e outra, é o problema né, cultural, ou seja, o racismo é um traço do passado, é um traço cultural do passado que distorce a visão das pessoas, individualmente falando, né, e torna essas pessoas reticentes ou refratárias, enfim, a se aproximar de outras, ou a superar, enfim, preconceitos muito arraigados e coisa e tal, é uma questão individual. Ou então é uma questão ligada basicamente ao processo de expropriação política, de diferenciação social e exclusão do outro de certos direitos, né? Ou seja, estaria concentrado no Estado, né? Então, o Estado cria leis, enfim, as leis, por exemplo, segregam populações, excluem populações de imigrantes, ou mesmo populações nacionais, por raça, né? É o caso do sul dos Estados Unidos com as leis de Jim Crow, depois do período da reconstrução, é o caso do apartheid na África do Sul, enfim, é uma questão política, né? O que eu tento argumentar no livro é diferente disso, porque o meu argumento é que, na própria dinâmica da acumulação capitalista, a própria dinâmica da acumulação capitalista produz esses efeitos, né? A formação de uma superpopulação relativa excedente, a alienação do trabalho, a reificação do corpo dos trabalhadores, a instrumentalização de diferenças religiosas, étnicas, culturais, transformadas em diferenças raciais, enfim, e a expansão da dinâmica da acumulação pelo mundo, em sociedades, países que são formados majoritariamente por povos não brancos. Isso tudo tem a ver com a própria dinâmica da acumulação. Então, a própria exploração capitalista pressupõe, induz e produz essas dinâmicas de diferenciação. Que, quando a gente fala em racismo no Brasil, a gente está muito associado ao racismo antinegro, né? Mas que, a rigor, não. Quer dizer, não tem nada a ver com o tom da pele. Tem a ver por conta do escravismo, enfim. Mas a racialização necessária que sustenta, em alguma medida, né, a própria dinâmica da expansão da acumulação, ela exclui, explora, expropria, pela própria economia, né, pessoas de diferentes tonalidades de pele, pessoas que falam línguas diferentes, pessoas que têm características étnico-culturais diferentes, pessoas que, enfim, têm religiões diferentes. E isso tudo é o que eu chamo de capitalismo racial, né? Enquanto houver essa dinâmica de reprodução ampliada da acumulação capitalista em escala global, você vai ter reinvenções de racismos
em diferentes contextos, por conta das histórias dos povos e assim por diante. Vindo para o lado étnico-racial, que envolve mais as populações pretas, no seu livro você faz várias comparações entre esse modelo de capitalismo racial. Nos Estados Unidos, você fala muito de África do Sul e Brasil. Resumidamente, quais são as 3 principais similaridades ou diferenças que você encontra nesses 3 modelos de capitalismo racial, nesses 3 países diferentes? As trajetórias nacionais são muito distintas, né? E elas produzem efeitos muito diversos do ponto de vista da relação entre acumulação e opressão racial, né? Então, assim, os casos, eu selecionei esses casos, né? Sobretudo pela classicidade de cada um deles, pela importância de cada um deles num contexto mais global, né? Então, os Estados Unidos são um país com uma população majoritariamente branca, onde a população negra é oprimida, enfim, e foi segregada, foi submetida à opressão racial legalizada, né, sobretudo no sul dos Estados Unidos, depois do período da abolição, da emancipação dos negros, né, com leis. Né? Então, é uma maioria da população branca com uma minoria de população negra explorada e oprimida, né, o que é um modelo de capitalismo racial, né? Enfim, um modelo específico de capitalismo racial. O caso sul-africano é um pouco o contrário disso, o inverso disso, né? Porque é uma minoria de população branca, 6, 7, 8% da população branca, uma maioria da população racializada, com uma esmagadora maioria de população negra, né? dos diferentes povos que compõem a África do Sul, enfim, Xhosa, Venda, Zulu, Tswana, enfim, todos os povos ali que são africanos, né? Enfim, esmagadoramente negros, e uma configuração em que essa minoria branca ela oprimiu essa maioria negra por meio até 46, né? Enfim, até entre 46 e 48, até 48, com a eleição do Partido Nacionalista Africano, com a vitória do Partido Nacionalista, né? Encerrando o período da segregação, que era um período em que existiam, de fato, leis de segregação, mas eram leis que, é claro que é muito mais complicado do que isso. Porém, o modelo era um modelo de segregação da terra. Então, eram leis mais que estavam regulando ali as relações entre a população branca e negra, sobretudo excluindo os negros do acesso a certas terras mais férteis, né, e confinando-os em reservas nativas, lá modelo americano e coisa e tal. Depois, com o advento do apartheid, você tem uma generalização da segregação no mundo rural, no mundo urbano, com um detalhamento impressionante, né, daquilo que podia e não podia fazer, a circulação da população negra nas cidades, enfim, a lei dos passes, etc., a lei do passaporte, exatamente. Então, você tem uma outra configuração que é exatamente o desdobramento da transição, né, de um tipo de capitalismo industrial mais ligado à mineração, dependente de uma força migrante de trabalho que estava muito concentrada no mundo rural, né, enfim, em que os custos de reprodução dessa classe trabalhadora ficavam nas reservas, né, e o que permitia às empresas mineradoras, enfim, a Anglo-American, enfim, a De Beers, a Lomina, etc., a pagar pouquíssimo salário, um salário muito baixo, né, porque praticamente pagava o salário de subsistência de um trabalhador individual, assim, não precisava se preocupar com a família que estava nas reservas, né, para um capitalismo industrial fordista que precisava ter uma classe trabalhadora disciplinada nas cidades, próxima, formando bairros operários, num modelo de urbanização industrial tradicional, enfim, e que não podia deixar os trabalhadores indo e voltando o tempo todo para o interior. Não, eles precisavam intensificar o tipo de exploração daquele trabalhador e estabilizá-lo nas cidades. Então, isso faz com que o próprio regime racista, né, ele se veja, entre aspas, na obrigação de regular a vida daquela sociedade em níveis absurdos, né? Todo mundo diz na África, enfim, muitas pessoas dizem, né, que uma das coisas que mais chamava a atenção no período do apartheid eram as placas, né?
porque era placa para tudo, né? Porque separava as filas, separava os bancos, separava, sei lá, o fluxo das pessoas na calçada, enfim, os locais onde podia e não podia ir, os banheiros, enfim, algo mais ou menos parecido com o que aconteceu no sul dos Estados Unidos, mas levado à enésima potência, né? Enfim. E você tem o capitalismo racial brasileiro, que é um capitalismo racial muito diferente desses dois, né? Porque é um capitalismo que está estruturado, né? Foi vertebrado e organizado pelo mito da democracia racial, né? Ou seja, pelo mito de que a população brasileira ela é fundamentalmente mestiça e pelo fato dela ser mestiça somos todos iguais do ponto de vista racial, já que todos temos, né, sangue misturado, indígena, negro, europeu, enfim, o mito da miscigenação, que a gente sabe que é um mito porque, enfim, o racismo no Brasil, apesar de ser invisibilizado, né, ele se apresentar como um racismo invisível do ponto de vista das leis, né? Porque nós não é segregacionista. nós não temos essas leis que, enfim, tivemos na África do Sul, nós não temos as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, nós não temos um racismo institucionalizado enquanto tal. É claro que existem muitas leis que prejudicam a população negra, enfim, mas você não tem um racismo institucionalizado enquanto tal. É um racismo que não ousa dizer o seu nome, né? Apoiado sobre esse mito da democracia racial, ou seja, somos todos iguais, né? E, consequentemente, se somos todos iguais, as diferenças e as desigualdades sociais se explicam pelo mérito das pessoas. Então, alguns têm mais, outros têm menos, ou então pela cultura, né? Alguns têm uma cultura mais atrasada. Enfim, o pessoal que veio do Nordeste, por exemplo, durante o período da industrialização no país, eles eram muito atrasados, inadaptados ao modo de vida urbano, enfim. Então, eles acabaram se desajustando, sendo excluídos da vida urbana, foram morar nas favelas, nas comunidades muito pobres. Então, você tem sempre essa explicação, que é uma explicação ou individual ou cultural, né? O sujeito não tem mérito, portanto, ele não prospera, ou então ele tem uma cultura muito atrasada e, consequentemente, ele não consegue ascender à condição, vamos dizer assim, de um cidadão moderno, de uma sociedade moderna, ele tem hábitos ruins, enfim, que é o tipo de justificação racista, né, para a existência das desigualdades raciais, enfim, para a explicação da opressão racial no país, né? E esse mito, ele realmente se enraiza na sociedade, né? Se você pegasse... Tem o Clóvis Moura, que é um autor que eu gosto muito, né? Ele faz um comentário muito interessante sobre o censo dos anos 80, do começo dos anos 80, né? Em que você tinha 130... Também era autodeclaração, mas você não precisava escolher as categorias, né? Você podia dizer o que você quisesse. E você chega a 133 classificações raciais no Brasil, né? Então, tem desde pele de bronze... pele de paçoca, enfim, você tem uma quantidade imensa, né, que é uma forma efetivamente, vamos dizer assim, neurótica da população, da maior parte da população negra desse país tentar escapar do racismo. Ou seja, porque entre os dois polos, entre o ser preto e o ser branco, existe um gradiente. Você cria um degradê de cores, né, que te afasta do polo negro, que é o polo mais explorado, mais oprimido, e te aproxima, ainda que de maneira imperfeita, do polo branco, né? Então, é uma forma, vamos dizer assim, de manifestação desse racismo que não ousa dizer o seu nome, mas que tem efeitos, produz efeitos na psique, enfim, nos indivíduos, né, na visão de mundo das pessoas que sentem a opressão racial e buscam esquizofrenicamente se afastar daquilo que seria o polo mais oprimido, mais explorado, mais segregado, mais excluído, enfim, da sociedade, que é o polo preto, né? Então, você tem aí vamos dizer assim, um outro tipo de racismo. Mas é um outro tipo de racismo que, num certo sentido, ele é muito mais ardiloso e muito mais difícil de você combater, porque ele ele é opaco. Ele é sutil. Ele é intransparente, ele vamos dizer assim, fugidio, né? E, por conta dessas características, né, nós vivemos, enfim, numa sociedade que se criou
em torno de um ódio à discussão sobre a questão da opressão racial, um ódio à questão de discussão de raças, né? Um ódio, enfim, não gosta, as pessoas não gostam. Eu não estou dizendo que as pessoas de classe média alta, a elite, não gostam de conversar sobre isso. Não, a população, os grupos, na base da sociedade, a população mais pobre, mais simples, não gosta de conversar sobre isso, percebe? Então, é uma situação realmente em que o capitalismo racial brasileiro, né, que divide, por exemplo, que desde a origem, né, desde a formação do mercado de trabalho no país, né, desde o século XIX, desde a abolição, etc., você teve esses dois movimentos, né, de um lado, a lei das terras, que impede que a população negra tenha acesso às terras, porque coloca um preço artificial nas terras e exclui, né, a massa da população negra que não tinha dinheiro, não tinha pecúnia, não tinha economias para comprar terras, né? Então, passa a ser uma massa sobrante de trabalhadores à disposição, enfim, dos fazendeiros, de quem quisesse comprar, né, depois da abolição. Uma massa muito barata, né, que não tinha condição de criar o seu próprio negócio, não tinha valor nesse sentido econômico, né? E, por outro lado, você teve um projeto eugenista que criou uma perspectiva de embranquecimento da população, trazendo os imigrantes europeus. Então, é muito curioso você analisar historicamente isso, né? Ou seja, quando a Lei Eusébio de Queiroz, junto com a Lei das Terras, né, é votada, efetivamente, o tráfico é proibido de fato, né? Enfim, finalmente, né, ali meados do século XIX, né, 1850, em 48, 50, imediatamente o capital comercial existente, engajado no tráfico de escravos, ele passa a ser excedente, ele passa a ser ineficiente. Ele percebe que ele vai desaparecer, o negócio desaparece. Então, ele precisa encontrar uma outra aplicação, entre aspas, né? Um outro tipo de investimento. E esse outro tipo de investimento vem na forma desse segundo tráfico, que é a empresa colonizadora de trazer os imigrantes, porque também passa a ser um negócio muito lucrativo e depois, inclusive, apoiado largamente por créditos estatais, pelo Estado, enfim. Só que isso vem dentro de um contexto em que você tem o estabelecimento de um racismo pseudocientífico, com, enfim, teorias eugenistas, a necessidade de você modernizar o país através do embranquecimento da população, porque o atraso brasileiro é identificado ao escravismo e ao trabalhador negro, etc., etc. E isso tudo gera aquilo que a gente pode chamar de dualização do mercado de trabalho no Brasil, porque você tem uma massa de trabalhador branco, entre aspas, branco, né? Enfim, imigrante europeu, que chega, ocupa aquelas posições mais prestigiosas, mais qualificadas, que pagam melhor, mais protegidas, etc. E você tem uma massa sobrante negra que foi formada exatamente por essa combinação de lei das terras, uma abolição que foi absolutamente trágica do ponto de vista de oferecer condições mínimas para a população que estava sendo liberta de efetivamente subsistir, de ter acesso à terra, etc. Você tem essa dualização, em que a massa negra ela é colocada sempre nas piores posições e os grupos de trabalhadores brancos se tornam profissionais, mais qualificados, enfim, operários, inclusive, mais qualificados, se organizam sindicalmente, são mais protegidos e assim por diante, e constituindo isso que a gente pode chamar de divisão racial do trabalho no Brasil. Ou seja, as ocupações que pagam melhor pagam para os brancos, as ocupações mais precárias, inseguras, que pagam pior, mais exploradas, mais, enfim, como é que eu diria, perigosas. Todas essas ocupações são distribuídas pela massa negra, né? Então, são três formas de capitalismo racial muito diferentes, né? E com esses três, entre aspas, modelos, essas três experiências nacionais, eu procurei mostrar que o capitalismo racial ele é uma estrutura dinâmica historicamente e ele tem diferentes formas, diferentes facetas, né? Diferentes estratégias. Mas quando você olha, vamos dizer assim, para as condições de reprodução desse capitalismo racial, você sempre vai encontrar um regime racializado de acumulação. Ou seja, você sempre vai encontrar uma combinação entre economia e política, uma combinação entre empresas e meio ambiente institucional, político, etc. e tal, que tem essa característica, reproduzir a acumulação econômica por meio da expropriação política e da exclusão dos direitos da cidadania plena, etc., de uma massa
racializada da população desses países. Eu posso entender, com esse seu comentário, de que tanto o capitalismo como o racismo, eles estão intrinsecamente ligados, de uma certa forma. A gente consegue resolver um sem mexer no outro? Então, Samuel, não, veja só, o que eu sempre digo, né, é que capitalismo e racismo estão interligados necessariamente, mas eles não são a mesma coisa. Então, a história do racismo é diferente da história do capitalismo, a despeito do fato de que, num certo sentido, o capitalismo se apropria da instituição escravidão, né, reformula, reelabora, recondiciona, reorganiza essa instituição e produz uma nova forma de escravidão, um novo escravismo capitalista, que este sim, na minha opinião, tem tudo a ver com a origem moderna do racismo, né, da opressão racial como nós a conhecemos hoje, né? Mas, apesar disso, não é a mesma coisa, né? Então, mesmo quando a gente observa historicamente, né, por exemplo, o tráfico transsaariano, que é pré-capitalista. Né? Ele era aquele tipo de tráfico que foi o desdobramento da expansão do Islã pelo norte da África, até chegar à região que hoje é conhecida como Sahel. Capturavam-se trabalhadores negros ou trabalhadoras, principalmente, mulheres, crianças, enfim, e vendia no Mediterrâneo, né, para as famílias ricas do sul da Europa, enfim. Mesmo aí você vai encontrar traços de racismo. Os eslavos mesmo, né? Os eslavos, sem dúvida nenhuma. Os povos teutos, né, são conhecidos porque durante 3 séculos e meio escravizaram os povos eslavos, né? A própria palavra eslavo, né, vem de escravo, enfim. É a raiz da palavra escravo, né, slaves e assim por diante, né? Então você tem formas ali pré-capitalistas, né, de diferenciação étnica, religiosa, linguística, e que pode, quando tudo entra num contexto de formação de uma comunidade nacional, essa comunidade imaginária, né, enfim, que agrega, exclui ao mesmo tempo, pode levar à constituição de categorias raciais. No entanto, essas categorias raciais que são necessárias, por exemplo, para você escravizar alguém. Né? Vamos imaginar, olha, o muçulmano que escravizou um negro da região lá de baixo do Saara. Como é que ele justifica isso? Pelo fato de que aquele sujeito era inferior, muçulmano. Não era muçulmano, exatamente. Ele é inferior ao muçulmano, que é... Enfim. No entanto, esse tipo de... Essa é uma observação que o Du Bois faz, né? Esse tipo de relação não essencializa o outro. Exclui, evidentemente, oprime, transforma o outro numa mercadoria, mas não essencializa. Por quê? Porque nunca exclui o outro da comunidade humana enquanto tal. Então, por exemplo, se aquele escravo se convertesse ao Islã, ele não podia ser mais escravizado. Na Europa também, quer dizer, você tinha direitos de cidadania via naturalização. Os escravos podiam ascender, inclusive sair da condição de escravos pelo tempo, muitas vezes, ou pela naturalização, ou pela adesão a uma religião da cidade, a religião nacional e assim por diante. Ou seja, não há uma essencialização cabal. Né? Então, a essência humana, nesse sentido, ela permanece ali fluindo de um grupo para o outro, do servo para o escravo e assim por diante. O capitalismo faz uma coisa diferente, transforma o outro em propriedade para sempre. E não apenas o outro em propriedade. Os filhos. Né? Todos se transformam em instrumentos semoventes. Né? Ou seja, é como se fosse uma pá, como se fosse uma foice, como se fosse um instrumento de trabalho, um martelo, enfim, mas que tem uma característica específica que ele move-se a si próprio, ele move-se a si mesmo. Né? Então, ele se transforma, de fato, num objeto. Né? Ele é excluído dessa essencialidade humana. Né? Então, tem uma outra essencialização excludente que tira esse sujeito, esse indivíduo, da participação da humanidade. Né? Isto daí, na minha opinião, e na opinião de uma certa historiografia, isso é essencialmente capitalista. Surge com o capitalismo. Né? A alienação, a reificação, a essencialização, a exclusão desse indivíduo da participação na humanidade, né? Enfim,
Isso tudo surge com o capitalismo. Primeiro, ele é regulado através da religião, que passa a discutir indefinidamente se o escravizado tem ou não tem alma. Não tem. Aí depois, no século XIX, por essa pseudociência, né, chamada eugenia, etc. e tal. E, vamos dizer assim, e o racismo hoje em dia tem muito mais traços culturais, a gente pode depois conversar. Mas o fato é que esse tipo de situação, né, que domina a condição de escravo, é algo, essa compreensão moderna do escravo, que é a base da opressão racial moderna, ela, na minha opinião, é capitalista. Então, não é a mesma coisa, no entanto, elas têm uma convergência muito forte. Isto não quer dizer que você não tenha condições de enfrentar o racismo hoje, né, sob condições capitalistas. E é isso. Esse é o problema principal que a gente tem diante dos nossos olhos, né? Como ir além, né, do racismo numa sociedade capitalista, né? Esse é o grande desafio. É o grande desafio. Pensando nisso, nessa sociedade capitalista moderna, né? Trabalho terceirizado, informalidade. Quem ocupa esses lugares no Brasil? Esse seria a ideia do novo empreendedorismo? O empreendedorismo por necessidade, o empreendedorismo de si, né, ele é algo muito antigo na sociedade brasileira. Os grupos, né, enfim, subalternizados no país, eles, pelo fato de basicamente terem pouco capital, terem pouca capacidade ou condição de ter apoio, contar com apoio de políticas, de governos, etc., eles meio que se viram. Quer dizer, é um pouco a história do mercado, da formação do mercado informal de trabalho no Brasil. E tem a ver também muito com o desejo das pessoas de trabalharem para si. Porque nas condições, né, da sociedade brasileira, de um capitalismo dependente, periférico, remunera muito mal, etc., é muito comum, explora com jornadas muito longas, submete as pessoas ao chamado despotismo gerencial, que é um pouco a história da trajetória capitalista no Brasil, né? Enfim, é muito natural que você queira trabalhar, montar o seu próprio negócio, trabalhar para si, adquirir uma renda, né, a partir dos seus esforços. E isso aí, evidentemente, que tem a ver com o reforço, né, do discurso da meritocracia e que, em larga medida, é um discurso racional quando a gente pensa na situação dessas pessoas, porque, de fato, é gente que precisa ter um aspecto volitivo, né, precisa acreditar naquilo que faz para levantar todo santo e abençoado dia. As jornadas de trabalho no setor informal são sempre mais longas, enfim, tem uma desregulamentação muito grande a partir daí. As rendas são, em geral, menores, são variáveis, mas, em geral, ganha-se menos. Então, você precisa realmente ter uma dimensão volitiva muito forte, você precisa acreditar muito no seu mérito, na sua capacidade de superar dificuldades, etc. Então, tudo isso tem base racional, não tem a menor dúvida, né? Agora, eu não acho que o empreendedorismo por necessidade, que é aquele tipo de empreendedorismo que não acessa ou tende a não acessar formas de conhecimento raro ou de formação mais profissionalizante, que não consegue, por exemplo, acessar aspectos da inovação tecnológica, que não consegue acessar um tipo de conhecimento mais elaborado que tem nas empresas ou nas universidades. Eu não acredito que isso seja a solução, quer dizer, é uma espécie, como a gente costumava chamar, né? Inclusive batizou o nome do livro dessa forma, é uma saída de emergência, né? Uhum. Enfim, para uma situação muito precária, enfim. Mas, de qualquer forma, tem uma racionalidade subjacente a isso, né? Não acho que vá resolver o problema do racismo, ou o problema da desigualdade racial, ou o problema da desigualdade de renda, ou o problema da desigualdade de classe social, mas é compreensível que a massa trabalhadora olhe para o empreendedorismo com muita simpatia. Uhum. E isso é inegável, quer dizer, basta você entrevistar, enfim, grupos de trabalhadores nas periferias e vai perceber isso. Exatamente. E, inclusive, rejeitando muitas vezes todo o arcabouço de seguridade social, né? Que às vezes o trabalho de CLT, Samuel, teoricamente... Você sabe que esse é um aspecto interessante que surgiu há algum tempo nas nossas entrevistas, né? E tem uma racionalidade interessante aí também. Eu não sou especialista em direito previdenciário, pelo contrário, em assistência social, mas é muito curioso que
quando você conversa com pessoas que hoje têm 30, 40 anos, e conversa um pouquinho sobre aposentadoria, né? Você percebe que muitos deles continuaram, que tiveram a experiência do trabalho formal e hoje estão na informalidade, enfim, abriram seus próprios negócios ou algo do estilo. Muitos deles ainda continuam pagando a previdência pública como MEI, independente, etc. E eles querem aposentar com 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Eles veem uma possibilidade de aposentadoria depois de 65 e coisa e tal, tempo de contribuição, regras novas e coisa e tal. Mas quando você conversa com pessoas de 30, 40 anos, eles ainda têm isso na cabeça. Quando você conversa com gente jovem, desapareceu essa história. É assim, um negócio incrível. E assim, a gana é por ganhar dinheiro e por não depender mais de aposentadoria da Previdência e coisa e tal. E tem uma conversa que a gente teve com um jovem adulto de 20, 25, 26 anos, e ele dizia assim, não, eu vou fazer como a minha tia. Eu falei, mas como que é? O que sua tia fez? Ela nunca pagou a Previdência, hoje a aposentadoria ela recebe o BPC. É o máximo que eu vou conseguir mesmo é o BPC. E faz sentido, porque o BPC não precisa. Você não precisa ter contribuído. Nada. Você não precisa ter contribuído. Então, assim, o próprio amesquinhamento da renda do salário formal, que hoje está sempre aí naquela faixa de 1,5 salário mínimo que se paga para o salário como trabalhador assalariado formal no setor subalterno da economia, né? 1,5, no máximo 2 salários mínimos. Isso daí, para o cara que hoje está entregando por aplicativo e coisa e tal, isso daí para ele não é horizonte. Ele quer fazer mais dinheiro, quer fazer dinheiro rápido, ele quer, enfim, criar o seu próprio negócio, criar, enfim, alguma coisa alternativa ali, mas ele não pensa na aposentadoria. O negócio dele é o hoje, o aqui, o agora e o futuro. Se precisar, ele acessa o BPC, que não precisa comprovar nenhum tipo de contribuição. Então, você tem essas situações, né? Entendido. Indo para o outro lado da moeda, a gente falou aqui agora do trabalho precarizado, do pessoal, né, que chama do neoempreendedorismo, né? O cara compra o seu próprio carro, a sua própria moto, claro, paga manutenção, tudo, né? Faz tudo, financiamento do banco, tudo, e, enfim. Mas vamos pensar um pouco, a gente tem visto ultimamente um crescimento muito grande de políticas de diversidade e inclusão nas empresas, inclusive fomentando a participação de liderança, de pessoas negras na liderança das empresas e organizações, né? Hoje, assim, queria ouvir tua opinião, muitas dessas situações estão acontecendo, é uma vitória contra o capitalismo racial ou seria o capitalismo racial se reinventando para sobreviver? Samuel, eu acho que, assim, sem querer ficar em cima do muro, acho que dá para ser as duas coisas. Quer dizer, é evidentemente uma vitória de um grupo, né? Enfim, normalmente ali classificado como classe média negra. É fundamental que isso exista, né? Políticas de diversidade e inclusão nas empresas. Eu acho que isso aí muda a vida das pessoas, como o sistema de cotas também nas universidades muda a vida das pessoas, oferece um outro horizonte, uma outra lógica, uma outra dinâmica em termos de trajetória socioocupacional. Eu acho fundamental isso. Acho fundamental. Eu sempre vou ser a primeira pessoa a defender a inclusão da população negra em instituições, enfim, em posições de poder, né? Eu acho que isso é um tema absolutamente central, mas também é o capitalismo racial se reinventando. Caso essas vitórias, que são vitórias geralmente individuais, hoje está ganhando mais tração, você já tem associações, grupos coletivos, clubes, enfim. Essas vitórias, né? Se elas não se traduzirem numa alteração da dinâmica das empresas, elas vão ser vitórias individuais, mas do ponto de vista do combate à opressão racial no sentido mais amplo, elas vão permanecer. Porque, como eu disse, quer dizer, capitalismo racial não é uma coisa de comportamento, ou de indivíduo, ou de noção, ou de pessoas boas ou pessoas más. Não é disso que se trata. Capitalismo racial é uma estrutura, o que significa dizer que dentro das empresas, se esse empoderamento, né, de indivíduos negros no interior das empresas não se traduzir, por exemplo,
numa mudança na distribuição de poder dentro das empresas, ou não se traduzir numa mudança do modelo de negócio das companhias, das empresas, enfim, não vai servir para muita coisa, né? O Clóvis Moura dizia que um executivo negro de uma empresa era sociologicamente branco, porque ele teria que aplicar as mesmas políticas que qualquer outro branco aplicaria, teria que ter as mesmas práticas, etc. e tal. Isso aí mostra o limite dessas políticas. Não quer dizer que esse limite não seja insuperável, né? No sentido, vamos dizer assim, amplo, né? Por quê? Porque você pode ter, sim, a possibilidade de alterar, por exemplo, certas estratégias. Então, quando se fala em racismo dentro das empresas, a gente não está falando de preconceito única e exclusivamente. É claro que está falando também de preconceito, mas não fundamentalmente de preconceito. Por quê? Porque, por exemplo, quando a empresa resolve terceirizar, ela vai terceirizar e os piores empregos vão ser feitos pelos trabalhadores negros, né? Quando uma empresa resolve, sei lá, estabelecer algum tipo de política de recrutamento interno, ela recruta pessoas brancas. Quando a empresa distribui lá os salários piores vão ser sempre os negros, e os salários melhores para os brancos, enfim. Isso daí não é uma questão de preconceito, isso é uma questão de estrutura, é um modelo de negócios que está estruturado, que está organizado. Então, se essa classe média profissional, essa elite econômica negra, etc., tal, não for capaz de alterar essa realidade, essa estrutura, então eu acho que vai ser uma vitória individual. Quer dizer, indivíduos vão melhorar de vida, indivíduos podem, inclusive, enriquecer, etc., mas a sociedade como um todo não vai estar enfrentando efetivamente a opressão racial, né? Eu morei num país, por exemplo, a África do Sul, que passou durante as décadas de 90, né, meados da década de 90 até meados da década de 2000, pela implementação de um programa chamado Black Economic Empowerment Program, né? Que era o programa de, vamos dizer assim, de selecionar lideranças negras para colocar nas empresas em postos e situações-chave, etc. e tal, de conselhos de empresas estatais e coisa do gênero, para criar aquilo que ele chamava de uma burguesia nacionalista negra, né? No país que não existia, por conta do apartheid, evidentemente, por conta da política de segregação, por conta da história do país, não existia uma burguesia negra. Né? Então, eles têm que criar uma burguesia. O Estado teria que criar, através desse programa, uma burguesia negra, efetivamente, né? O maior exemplo dessa burguesia negra é o atual presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, que foi negociador do processo de transição pela ANC, né, com o governo africano, etc. e tal, o governo do apartheid na época, né? E depois ele já tinha sido presidente, né, do NUM, né, no Sindicato dos Mineiros, que é um grande sindicato na África do Sul, ainda hoje muito importante, né, e que virou presidente do Conselho da Lomni, que é uma mineradora, uma mineradora de capital internacional, mas, enfim, que atua muito na África do Sul, inclusive com capital sul-africano, enfim, que atua muito na África do Sul. Essa empresa, com o Cyril Ramaphosa como presidente do conselho, uma figura muito influente dentro da empresa, etc. e tal, essa empresa reprimiu uma greve em Maricana, né, que massacrou de cara 40 e tantos trabalhadores negros imigrantes. Quer dizer, então, o ponto é, você deve ter uma elite econômica negra, uma burguesia negra, etc. e tal, mas se essa elite econômica negra, se essa burguesia negra não for capaz de transformar essas estruturas e essas empresas, significa que os indivíduos vão se beneficiar, mas a sociedade como um todo vai continuar se reproduzindo ou reproduzindo a opressão racial, né? Enfim, no Brasil mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, nos Estados Unidos, eu lembro quando eu fazia pesquisa de campo numa organização ligada à plataforma, né, Black Lives Matter, eu fiz pesquisa de campo, observação participante numa organização chamada 320 Coalition. Era muito curioso, porque, ao mesmo tempo que essas plataformas, enfim, o movimento Black Lives Matter, efetivamente buscava enfrentar a opressão racial nos Estados Unidos, né, eles falavam da população negra como se a população negra ainda tivesse sobre as leis de Jim Crow. Quando, na verdade, você olha para os Estados Unidos, você tem bilionários negros. Você teve um presidente negro.
você tem empresas, você tem o dinheiro negro, você tem empresas especializadas, ou seja, você tem um capitalismo racial negro nos Estados Unidos. E as pessoas continuavam achando que não, que era tudo mais ou menos, que a população negra americana era uma massa mais ou menos homogênea, formada por pessoas muito subalternizadas, muito oprimidas, muito exploradas. Claro que tem isso também, é evidente que tem. Mas você tem uma classe média negra historicamente constituída, formada pelas universidades históricas negras, você tem uma classe empresarial negra poderosíssima, você tem negócios negros. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem uma diversidade. Se você não for capaz, se essa elite, né, não for capaz de alterar essas instituições, alterar essas empresas, alterar essa realidade, as vitórias elas vão ser mais individuais ou de pequenos grupos, mas você vai continuar com a opressão racial operando de múltiplas maneiras, né? Muito interessante o que você está falando, e eu vou lembrar da Grazi Mendes, que é uma escritora de uma querida, e ela fala muito para que as pessoas... ela fala muito para a elite negra em alguns eventos que eu já estive com ela, e ela fala muito para quando você ocupar a mesa, se você vai ampliá-la ou vai diminuí-la, ou simplesmente reproduzir as mesmas metodologias que hoje nós lutamos para poder eliminar. Então, é um processo... Não tenha dúvida, você tem que ser capaz de mudar a correlação de forças, ou seja, redistribuir poder, e você tem que ser capaz também de mudar a distribuição de renda. Sem isso, a pura diversidade, que é importante para as pessoas, para os indivíduos, ela é vamos dizer assim, ela está mais na esfera da comunicação propriamente do que da realidade das empresas. Quer dizer, as empresas gostam de se ver hoje em dia, por conta de critérios de mercado, etc. e tal, gostam de se ver como, sei lá, organizações mais diversas, racialmente, etc. e tal. Tudo bem, a comunicação é importante. Eu sempre vou achar que tudo isso é importante, porque o Brasil é um país incrivelmente racista e qualquer vitória é uma vitória. Mas não muda a realidade da massa, né? Da população negra brasileira. Quer dizer, aí a gente tem que entrar numa outra discussão, que é uma discussão sobre transformações mais estruturais e não apenas essas transformações na área da comunicação ou da comunicação empresarial, né? Com certeza. Rui, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Queria agradecer muito pela generosidade, pela profundidade dos temas. Eu vou, mais uma vez, convidar para quem tiver assistido o nosso podcast aqui, para que leiam O Capitalismo Racial, uma introdução, está pela Boitempo, né? Isso, é a editora. Vale muito a pena, são reflexões interessantíssimas para a gente poder continuar entendendo, continuar nesse movimento, continuar entendendo de que simplesmente estar com a caneta na mão e não fazer a diferença, a gente não consegue efetivamente mudar. Serão aquelas vitórias individuais, como você muito bem colocou, eu acho que foi muito profundo e tenho certeza que as pessoas que nos escutaram aqui vão estar refletindo mais, e eu espero, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente voltar a conversar de novo sobre o outro livro, Saída de Emergência, que me chamou... Saída de Emergência. Que eu achei muito interessante esse tema também. O livro sobre o capitalismo racial nos Estados Unidos, né, que chama A Angústia do Precariado, Trabalho e Solidariedade no Capitalismo Racial, que é o resultado dessa minha pesquisa de 15 meses lá nos Estados Unidos, enfim, envolvidos com um grupo de trabalhadores brancos, movimento negro, Black Lives Matter, enfim, acompanhei, né, a criação bem-sucedida de um sindicato, né, o sindicato da Amazon, o primeiro sindicato da Amazon nos Estados Unidos, o Amazon Labor Union, né, o ALU. Enfim, então é um pouco um tema que eu acho fascinante e estou sempre à disposição para conversar sobre. E sempre atual, né? E sempre atual. Sem dúvida. Sempre atual, que vem muita coisa por aí ainda. A gente discutia até um pouco antes de começarmos a falar sobre o efeito que a IA também deve causar nesse mercado do trabalho nos próximos anos. Então, sem dúvida nenhuma, acho que nós teremos oportunidades de voltar a bater esse papo, tá? Gente, muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Obrigado. Valeu. Obrigado.